Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Itamar, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de auditoria. Hoje com a nossa aula 4, Fundamentos de Auditoria, né? Que frio hoje, né? Já tomaram a sopinha aí, um caldinho, né? Chocolate quente, sabia? Ah, cappuccino, né? E o nosso mate também, né? Tá bom? Fundamentos de auditoria. Então a gente vai falar sobre a ética profissional do nosso auditor externo, né? Então os princípios básicos, tá? A gente tá falando dos básicos, tá? Independência, integridade, eficiência e confidencialidade. Independência. O auditor deve ser independente, não pode ter nenhum tipo de vínculo. Professor, que vínculo? Não pode ter vínculo empregatício, ou seja, não pode ser empregado da empresa. Conjugal, né? Não pode ter vínculo conjugal, ou seja, ele ou ela não pode ter cônjuge dentro da empresa, né? Parentesco, tá? Não pode ter nenhum vínculo de parentesco dentro ali da empresa que está prestando auditoria, tá? E nem financeiro com essa empresa que está prestando serviço de auditoria, tá? Integridade. Por que integridade? O autor deve ser íntegro, né? Porque a validação ali, o certificado de auditoria representa o quê? Que aquela informação, que as demonstrações, balanço, TRE, DFC, né? As demonstrações contábeis, elas realmente refletem a realidade da empresa naquele determinado momento. Então existem pessoas, administrador, sócio, acionistas, né, investidores na empresa, capital de terceiros, fornecedores, bancos, são os investidores da empresa, que dependem daquela informação e estão acreditando, confiando que aquela informação é real, é verdadeira, né? Então tem que ter integridade. O auditor não pode deixar passar nada, independente do que que pode acontecer na empresa. Encontrou o erro, tem provas, coloca no parecer, tá bom? Eficiência, então aqui conta a parte técnica. Quanto a pessoa do auditor ser uma pessoa totalmente capacitada, está ali registrado nos órgãos competentes, né? Se tem realmente capacidade para executar a auditoria. Ué, professor, como assim capacidade? Gente, eu posso ser bacharel em contabilidade, ter o registro no Conselho Federal de Contabilidade, ter todos os registros de auditoria, tá prestando de auditoria, mas uma empresa de um determinado ramo de atividade que eu nunca fiz atuação, às vezes eu não posso estar capacitado para fazer essa auditoria. Então eu tenho que recusar se eu não me sentir capacitado. Porque eu tenho que cumprir prazos, eu tenho que fazer uma auditoria bem feita. Ali está a validação. Se eu não estou capacitado, eu tenho que recusar. Não é correto aceitar uma auditoria se você não está capacitado. Você vai cometer falhas, vai cometer erros. Isso pode prejudicar a empresa, investidores e até você profissionalmente, porque você vai ser culpado se você não tiver capacidade. E também, dentro da eficiência, entregar a auditoria nos prazos. As informações têm que chegar em tempo hábil para tomar decisão, tá? Confidencialidade, o auditor tem que ser confidente. Professor, confidente, como assim? Lembra quando vocês eram mais novos, mais novas, né? Principalmente as mulheres. As mulheres realmente têm as suas confidentes, né? Onde conta os casos, os namoricos, né? Conta lá, pra amiga, eu gosto de fulano, né? Então o auditor é mais ou menos assim, tem que ser confidente, sigiloso, né? Tem que manter o sigilo, né? Então ele tem acesso a informações importantes da empresa de total sigilos, informações ali que são restritas apenas à empresa. Então ele tem que manter sigilo quanto a essas informações, tá? Dentro da apostila de vocês, nós temos aqui a independência, né? É um dos princípios norteadores do auditor ao aceitar ou não. Se ele vai aceitar ou não o trabalho. É o primeiro princípio. Olha, se eu tenho algum tipo de vínculo com a empresa, eu devo recusar. Se eu tenho algum interesse financeiro naquela empresa, olha, eu compro ações daquela empresa. Eu tenho que recusar, porque eu tenho interesse financeiro nela. Então eu não posso aceitar fazer a auditoria dessa empresa, tá? Beleza? Integridade. O auditor deve ser íntegro. Por quê? Ele tem que expressar tudo aquilo que ele achar de erro. Ah, mas isso vai prejudicar fulano, isso vai prejudicar a empresa no mercado, isso pode quebrar. Não interessa. Ele tem que trazer a verdade, tá? O auditor deve ser íntegro, pois no desempenho de sua função ele poderá ser culpado se deixar de expressar fatos importantes acerca das demonstrações contábeis. Porque um fato importante
vai prejudicar quem? Fornecedores, bancos, investidores, tá? Então ele tem que ser íntegro, tá? Eficiência. O exercício de auditoria é individual e intransferível. Independente se ele está usando auxiliares ali, funcionários da sua empresa, a responsabilidade é do auditor, tá? E outra coisa, ele tem que ser um profissional habilitado, tá? Ele tem que estar habilitado para fazer aquele trabalho, beleza? Confidencialidade, aquilo que eu falei, ó. Elementar que na atividade de auditoria o sigilo e a confidencialidade de auditoria é elementar na atividade de auditoria o sigilo e a confidencialidade, pois o profissional tem acesso a informações restritas. Então ele tem acesso a informações, ele não pode utilizar dessas informações que ele adquiriu ali fazendo auditoria para benefício próprio ou de terceiros, tá? E isso ele fere o princípio ético. Ferindo esse princípio ético aqui, ele vai ser culpado, tá? Vai receber sanções, tá bom? Beleza, então esses aqui foram os nossos 4 princípios éticos: independência, integridade, eficiência e confidencialidade, né? Tá bom? Beleza, e aqui agora nós temos as nossas normas de auditoria. Essas normas aqui, pessoal, as 3 normas da pessoa do auditor, da execução do trabalho e do parecer, é tudo baseado nos princípios, tá? Então elas são baseadas nesses princípios aqui. Você vai ver quando eu começar a comentar aqui que ela é baseada nos princípios, tá? Pessoa do auditor, você é uma pessoa técnica, registrada, capacitada, tá? Então é relativo à pessoa do auditor. Seria eficiente, beleza? Execução do trabalho, ao trabalho de auditoria. Se ele fez contagem de caixa, se ele fez contagem de estoque, tá? É em execução do trabalho, se fez o planejamento, se o trabalho foi planejado ou não, se ele entregou no prazo, entendeu? Parecer, se as informações que ele encontrou de erro, ele divulgou no parecer. Então são normas do parecer, tudo voltado aos princípios éticos fundamentais, tá? Básicos. Então vamos ver aqui, ó. Norma relativa à pessoa do auditor. As normas relativas à pessoa do auditor dizem que o auditor deve ser executado por pessoa legalmente habilitada. Quem que é uma pessoa legalmente habilitada? Bacharel em ciências contábeis, registrado no Conselho Federal de Contabilidade, habilitado para ter auditoria, tá? Para fazer auditoria, ele é habilitado, registrado nos órgãos competentes para fazer a auditoria, como o IBRACON, como a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Ele está ali habilitado nesses órgãos para fazer auditoria, tá? Então, ele é uma pessoa habilitada, ok? Então, ele é capacitado para fazer auditoria. Normas relativas à execução do trabalho. As normas relativas à execução do trabalho dizem que o trabalho da auditoria deve ser planejado. Vocês aprenderam isso lá no início, né? Quando o curso parecia mais fácil. Lá no início era tudo mais fácil, agora tá ficando mais difícil, né? Minha voz tá falhando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Tá meio friozinho, né? Tá falhando mesmo. Então tem que ser planejado, ou seja, vocês aprenderam lá que planejamento é o quê? Dá um norte. Eu tenho que ter uma direção do trabalho. Se eu não tenho um início e até onde eu quero chegar, pode acontecer falhas nesse trajeto aí. Dependendo do caminho que eu pegar, pode acontecer falhas. Então tem que ser um trabalho planejado. O auditor não pode esquecer de fazer uma contagem de caixa, não pode esquecer de fazer uma verificação de estoque, não pode esquecer de verificar como foi feito os cálculos de custo da mercadoria, se foi aproveitado todos os créditos tributários, se a tributação realmente foi feita com base nas leis fiscais, tá? Não prejudicando a empresa e também não fraudando o fisco. Se foi feita as confirmações com terceiros, com banco, fornecedores, clientes, tá? Então ele não pode deixar de fazer nenhum trabalho de auditoria na sua execução do trabalho. Normas relativas ao parecer quer dizer o seguinte: se o auditor encontrou qualquer erro, ele deve divulgar no parecer, sendo que ele tem a prova. Então tem que ter prova, tá? As normas relativas ao parecer dizem que deve estar incluso nesse parecer se os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria geralmente aceita e se as demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os princípios e convenções contábeis e se os referidos princípios e convenções foram aplicados no decorrer de todo o exercício verificado em questão. Se ele encontrou qualquer erro, ele deve divulgar no parecer, tá? Colocar a sua opinião. Então aqui nós temos as 3 normas da pessoa, execução do trabalho e parecer.
Eu deixei lá para vocês um exercício na atividade 2, né? Então aqui fala um pouquinho sobre o exercício, né? Que eu peço lá. Eu dou umas frasezinhas, umas afirmativas aqui. E eu peço para vocês colocarem P para parecer, ET para execução de trabalho e PA para a pessoa do auditor, tá? Então vamos lá. O que é a frasezinha aqui, ó? A empresa mudou o método de avaliação de estoque de PEPs para método de custo médio. Então, se ela fez essa mudança, ou seja, ela pegou um método e não continuou até o fim do exercício, o auditor deve colocar isso aonde? No parecer. Então, é uma norma de parecer. Conferência de cálculo de depreciação. Então, o que é a conferência de cálculo de depreciação? É um trabalho de auditoria. Então, é uma norma de execução do trabalho. Ele deve fazer isso. Envio de carta ao advogado, a fim de verificar a situação atual de um grande processo trabalhista. Ora, enviar carta é o quê? É um trabalho de auditoria. Então, é norma de execução do trabalho. Avaliar o sistema de controle interno. Olha, o auditor tem. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas? Que a primeira coisa que ele faz na empresa é o quê? Pegar o manual de controle interno e verificar se ele está sendo colocado em prática, né? Então, avaliar o sistema de controle interno é um trabalho de auditoria. Então, é norma de execução do trabalho. O auditor externo não era registrado no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade. Opa! Se ele não é registrado, ele não está habilitado para fazer auditoria. Então, fere a norma da pessoa do auditor. Aí tem essas frasezinhas. Na prova vai ter mais ou menos umas 15, 20 frases dessa aqui para vocês classificarem assim com base se é norma de parecer, execução do trabalho ou pessoa do auditor. Beleza, pessoal? Sucesso aí pra vocês, vão curtir o friozinho, né? Você já tá tomando seu chocolate quente, né? E estudando auditoria. É isso aí. Sucesso aí pra vocês, até a próxima aula.